Estamos começando mais um Como Pode. E hoje, mais um programa muito especial. Dividindo a bancada comigo aqui, estou com meu amigo Flávio. Boa noite, Flávio, beleza? Boa noite, Diego. Boa noite aos que estão nos acompanhando aí no YouTube. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Para o nosso 9º episódio, é isso, Diego? Exatamente, nosso 9º episódio. E é um episódio muito especial. Temos alguém aqui que conhece muito aí de comunicação, de pregação do evangelho, tem um ministério muito interessante. Quero que o Flávio apresente ele aqui pra gente, pra você perceber quem estará conosco aqui. Vai ser um episódio muito bacana. Diego, o Como Pode, o nosso podcast é do NASP para o mundo, Diego. Exatamente. É do NASP para o mundo. A gente sempre tem o Sem privilégio... limites. Sem limites, né? Já tiveram aqui várias pessoas. E hoje a gente está aqui com o pastor Douglas Pereira. Mas aqueles que são um pouco mais antigos ou que já estão há muito tempo conhecem como Douglas Wesley. E ele está aqui conosco, vai contar um pouco da história dele, da história de vida, o que ele está fazendo, como é que foi toda essa caminhada, essa trajetória dele. Pastor, muito bom estar contigo aqui. É um privilégio para nós aqui do NASP receber aqui você nesse podcast para a gente conhecer um pouquinho da sua história, das suas experiências, de tudo que você tem feito aí na vida. Olha, eu me sinto muito honrado estar aqui no NASP, esse privilégio, estar com esse podcast, mas hoje eu sou conhecido como o pai da Olivia ou o pai do Christopher, né? O Douglas Wesley ou Douglas Pereira, ou até alguns achavam que eu chamava Douglas Stina, né? Não é verdade, hoje eu sou o pai da Olivia e do Christopher. Exatamente, ele tá falando que era Douglas Stina, por que vocês acham que ele falou que é Douglas Stina? Tem um parentesco aí, hein? Tem, né? Importante, eu falei né? com ele, falei que era uma coisa, ele falou que era outra. O que é? Ele é meu sogro, né? Pastor Stina. Eu falei que o pastor Stina, que ele é genro do pastor Stina, não. Ele falou que não. O pastor Flávio, Stina é meu sogro. Pra galera conhecer aí o pastor Douglas, lê o extenso currículo aí dele aí. Quem é o pastor Douglas? Só pra galera ter uma ideia de quem que a gente tá conversando aqui hoje. Puxa aí o currículo aí. Eu vou puxar o currículo dele aqui pra poder... Ele falou que é um breve currículo. Vamos lá. Atualmente, ele é diretor de comunicação para a Igreja Adventista no Canadá. E ele me disse, só tem uma união lá. Então, o Canadá é uma união e ele é o diretor de comunicação de todo o país. E diretor executivo da Hope Channel Canadá, que é a ANT. Como se fosse a Novo Tempo lá do Canadá. Apresenta o programa de TV Apprenticeship, é isso? É em inglês, programa voltado ao discipulado, assunto que foi a área de doutorado na Fuller Seminário, onde ele fez o doutorado. Em português, apresenta o Está Escrito Canadá, é casado com a Rebeca, ele já falou, e tem 2 filhos, a Olivia de 12 anos e o Christopher de 9. Esse é um breve aqui, é só para a gente começar. Deu pra ter noção de quem que está aqui com a gente hoje. Que bacana, acho que vai ser um assunto muito legal. Vamos entender histórias, ministério, como que realmente tem sido a vida do pastor Douglas. Antes de começar, vamos fazer uma oração, Flávio? Vamos. Então vamos lá, eu vou orar. No final o pastor ora pra gente também. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor possa estar à frente desse podcast, que através de histórias, de testemunhos, possamos tocar a vida de outras pessoas, para que elas possam entender, talvez, qual é o ministério para a vida delas. Obrigado por tudo, esteja conosco nesse episódio, esteja conosco também para sempre, com nossos ministérios, é o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diego, a gente costuma perguntar aqui, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que a gente fala de história de vida, né? Pastor, conta um pouquinho. Você conhece a igreja, conheceu a igreja já numa idade? Você é de família já de gerações adventistas? Como é que é essa história aí? Como é que você começou, vamos dizer assim? Olha, eu sou muito honrado porque eu sou filho de pastor, né? Então eu cresci num lar adventista. Até antes de eu chegar em casa, meu pai parou numa série de evangelismo, porque ele estava fazendo, é um evangelista que ama pregar evangelho, daquelas antigas tendas, né? Daqueles circos, né? Como a gente chamava. E então eu cresci nesse ambiente da pregação do evangelho adventista. Então a experiência com Cristo foi algo contínuo.
E sabe, e eu louvo a Deus por esse crescimento, essa oportunidade, que foi um chamado que foi se desenvolvendo durante toda a minha vida, para o ministério, dedicar a minha vida ao Senhor também. É bom você falar quem é o seu pai e Não, onde ele legal. esteve. É Ó, importante. Meu pai, Ou pastor o Wilson, tempo que ele esteve aqui. Wilson Pereira, né? Ele trabalhou bastante tempo nessa região sul de São Paulo, Campo Limpo, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra também, mas ele também trabalhou em Cotia, São Bernardo do Campo, Mato Grosso. Então, dedicou muito a sua vida ao Senhor, fundou mais aí de 30 igrejas, graças a Deus, e levou muitas pessoas ao batismo, né? E eu sempre carregava essa sombra, até na teologia, alguns dos colegas falavam, esse daí também vai ser evangelista, tem que ser evangelista, tem que ser batizado. Já pressionava a galera. Pressionava, né? Mas é interessante como Deus trabalha, né? Porque eu percebi que Deus... Ele deu dons ao meu pai que são maravilhosos, mas os dons que Deus me deu são diferentes do meu pai. Perfeito. Mas por muito tempo, até eu descobrir qual que era o verdadeiro chamado para minha vida, a contribuição que Deus tinha em mente para o reino dos céus, eu sofri muito. E pensei até em largar do ministério. Ô, pastor, isso é importante saber, porque quando se fala que é filho de pastor, de gerações, você tem aí o pai que é um exemplo, ou as experiências que ele tem, foi um chamado, foi o pai que falou assim, olha, você vai ser pastor, como é que foi para você ir tomar a decisão? Vou fazer o teológico, é isso que eu quero para minha vida. Você fez alguma coisa antes, falou assim, não, eu vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer uma outra faculdade, ou foi desde criança você falou assim, eu vou seguir os rumos, vou seguir os passos? Olha, essa é uma pergunta muito importante e tem uma história bem interessante aí. Eu penso que foi um movimento, não foi algo assim sobrenatural que veio aparecer um anjo para mim, né? Foi algo que foi crescendo, né? Meu pai sempre teve essa ideia de envolver os filhos no ministério. Então eu acompanhava para estudos bíblicos, ele dava a oportunidade de eu pregar, né? Então, eu cresci nesse ambiente, então isso me chamava, e as pessoas, você vai ser pastor, né? Apelido na escola era pastorzinho. Desde criança, adolescente, você já era testado ali para ter algum ministério, fazer alguma coisa. Então, na minha cabeça, não tinha outra direção a não ser pastor. Mas no ensino médio, no último ano, a minha chave mudou. Virou. E eu estava assim, preocupado em decepcionar meu pai. E é um ano de decisão aí, né? Que o jovem é pressionado, né? Então eu fiz um plano elaboradíssimo. Qual que era o meu plano, né? Nessa época meu pai trabalhava no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. E eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou prestar para comunicação na Federal do Mato Grosso, rádio e TV. Tá? Meu pai sempre envolvido com rádio, depois no Mato Grosso ele se envolveu com TV também, a gente ajudando ali, então eu cresço nesse ambiente, acho que para mim é importante entender isso, é um ambiente de missão, meu pai... Pastoral, mas um ambiente também de comunicação, que vai me formando. Eu não lembro meu pai tirando umas férias de 30 dias para descansar. Todas as férias dele envolviam viagens missionárias, vamos fundar a igreja nessas férias, vamos fazer evangelismo nas férias, vou atender isso. Então era o conceito de missão usando comunicação. Né? Legal, hein? Então eu falei o seguinte, olha, eu vou prestar na Federal do Mato Grosso para comunicação. E comecei a fazer cursinho. E a turma disse, mas por que você está fazendo cursinho? Você não precisa, você vai para o seminário, o vestibular não é difícil. E nessa época, eu comecei a questionar minha fé. Não só o chamado, mas a fé e minha posição dentro da igreja. Tipo, será que eu sou adventista porque meu pai é? Quais são as verdadeiras raízes? Eu tive meus questionamentos. E naquele momento, eu pensei o seguinte, sabe uma coisa? Eu vou passar na rádio e TV. E quando eu prestar o vestibular de teologia, eu vou fracassar, eu vou responder errado. E vou assim, eu não entrei em teologia, mas entrei em rádio e TV. E eu tava de olho numa menina que não era adventista, e essa ideia de ser pastor, eu falei assim, ó, se pensar em ser pastor, eu não vou querer namorar você. Então comecei a fazer, eu falei, vou estudar. Vou passar, e aí na hora de prestar o vestibular em teologia,
eu vou responder tudo errado. Olha o plano mirabolante, né? E é interessante que no dia que eu fui prestar o vestibular de teologia, era o dia que saía o resultado da federal. Aí. Então, só tinha um amigo que sabia desse plano. Eu liguei pra ele. Eu falei, e aí, meu nome apareceu no jornal? Porque naquela época eles ainda publicavam no jornal, né? Eu nem sei como Isso funciona. aí é eletrônico, acho que hoje sai eletrônico. Você vê no hoje celular. sai no site, sai no site. Você vê tudo. Daquela época da Cidade de Fumaça. Ou ia lá na faculdade pra ver a lista na parede. É isso mesmo, né? Mas eu falei, cara, você olha aí. E ele me ligou e falou, cara, seu nome não apareceu. Mas eu falei assim, não tá nem como assim. Suplente? Suplente, cara, nem suplente. Na federal. Na federal. Aí eu falei, eu sou burro mesmo. Aí eu falei, agora tem que fazer o vestibular. E fiz, e tipo, eu acho que naquele ano do NASP, de todos os cursos eu fiquei em terceiro lugar. Olha isso. Aí eu falei, como que eu vou tão bem nesse vestibular do NASP? E lá não deu Eu certo. não vai, né? E aí a gente teve aquela semana de orientação para os estudantes e tinha um professor, eu não vou citar o nome dele, mas ele dava aquela chacoalhada assim, olha, se você tem dúvidas, tem que ser pastor, cai fora daqui. A gente precisa de pessoa que tá de corpo e alma aqui. Que queira, né? Que queira. Se você tá aqui por trás de segurança financeira ou de trabalho, vai embora. Se você não tem dúvida do chamado, vai embora. Quando ele falou mais uma vez, eu catei os livros, levantei e saí. Ele falou, onde você tá indo? Eu tô indo embora, você não mandou eu ir embora? Eu tô indo embora. E agora eu tenho que falar pro meu pai, ó, tô deixando teologia. Passei e não vou fazer. Não vou fazer. Aí eu ligo pra ele tava trabalhando na associação nessa época. Ele não estava na sala, eu falei, olha, quando puder, né, falei com a secretária dele, da secretária do departamento, pede para ele ligar para mim. E eu comecei a encaixotar as coisas. Falei assim, tô indo embora. Aí ele me liga, né, toca o telefone, vou lá atender o telefone no NASP. Era aquele orelhão ainda. Sim. Não tinha nada de Celular, telefone mensagem. dentro dos quartos, não tinha nada disso. Todo mundo ia ver você no telefone. Aí eu falei, pai, tem uma coisa muito importante pra te falar. Aí ele falou assim, eu também tenho uma coisa muito importante pra falar pra você. Aí eu falei, cara, e agora? Como que eu falo o senhor primeiro? Aí o cara muda de opinião depois. Na hora. Fala você primeiro. Ele falou assim, cara, volta pra casa. Tipo, a casa sem você é muito vazia. Ele falou isso pra você? Ele volta pra casa. Aí eu falei assim, mas pai, não... Você faz teologia depois, você é muito jovem. Eu tinha 17 para 18 anos naquela época. Acabou o ensino médio, você já foi? Fui, né? Ele falou assim, volta para casa, depois você amadurece e tal. Mas vou fazer o que da vida, pai? Vou ficar um ano parado, né? Aquela mentalidade que sempre tinha que estar produzindo, fazendo algo. Ele falou, olha, eu recebi uma carta, a gente recebeu uma carta hoje. A carta é da Federal. E na carta, você passou na Federal, foi um dos primeiros, contudo, por um erro, o seu nome não apareceu No jornal. no jornal. Caramba. Quando eu escutei aquilo, eu comecei a chorar. Aí ele falou, tá tudo bem, eu falei, depois eu te ligo. E desliguei. E eu vi que naquele momento Deus estava falando pra mim, você fez planos, mas eu tenho outros planos pra você. Não adianta fugir. Porque se meu nome tivesse aparecido, eu tinha zerado no vestibular para teologia. E não, De propósito, né? Nossa. E teria caminhos totalmente diferentes. Mas naquele momento eu vi a ação divina, a mão de Deus falando, olha, você foi bem, mas seu nome não vai aparecer, porque o meu plano para você é outro. Você vai fazer teologia. E naquele momento eu abracei. Aí na faculdade de teologia... Aí falou pro seu pai. Aí Não você vou sentiu voltar. o chamado realmente de fato. Não é que eu não senti, é tipo assim, eu não posso fazer outra coisa senão teologia. Sentia jovem ainda, porque estava quase se formado de 21 anos, aí deu a oportunidade, o NASP na época, foi poucos anos de fazer um outro curso, aí eu fiz o curso de administração de empresa, né? Então fiquei 2 anos a mais e saí com bacharel em teologia e administração de empresa na época. Aí já emendei no mestrado aqui na Unisa, né? E fiz um MBA aqui na Unisa. Sua família já estava aqui em São Paulo. Morava aqui em São Paulo, trabalhei. Eu me formei em 2002, desculpa. E aí eu vim trabalhar na escola da Alvorada como capelão. Fiquei certo. 3 meses
foram um dos 3 meses mais deliciosos da minha vida. Se eu pudesse voltar à capelania estudantil... Gostava. As crianças. Criança muda. Adulto não muda. Criança você consegue moldar, sabe? Impactar a vida, né? Depois a gente foi trabalhar como auxiliar da igreja do Capão Redondo. E foi uma experiência maravilhosa. Tivemos um projeto Volta que iniciamos lá na época, que envolveu muitos jovens e marcou um momento na vida de muita gente. E depois a gente embarcou para o Canadá, para primeiro continuar os estudos, mas depois um chamado para trabalhar no Canadá. Então você foi para o Canadá primeiro para estudar? Vou fazer um intercâmbio, sim? Esse era o objetivo inicial? Boa pergunta. Quando eu me formei, terminei o mestrado na Unisa, na área de liderança e um MBA, eu nunca me sentia preparado para ser pastor. Ou eu tinha desculpa, ou aquele síndrome de impostor. Não sou bom o suficiente, não sou maduro o suficiente, não sei o suficiente. Sempre arranjando desculpa, né? Uhum. É um Jonas da vida, né? Deixa eu arranjar um jeito. E aí eu apliquei para um mestrado na área de pregação na Spurgeon College, em Londres. E eu ganhei uma bolsa para estudar lá esse mestrado em pregação. E Spurgeon foi um dos maiores pregadores, era uma escola muito renomeada. Mas eu precisava dominar o inglês. O Canadá era mais barato. E a Rebeca, com quem eu namorava na época, morava no Canadá, tava fazendo intercâmbio. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou aprender o inglês no não tá Canadá. Útil ao agradável ali, ficar perto dela, antes que algum canadense me roube a digníssima, né? E estando lá, eu comecei a voluntariar com a igreja local, com o ministério do It Is Written, que a gente chama de Está Escrito, que havia sido fundado pelo pastor Henry Feiraben. O pastor Feiraben estava vivo, participei de séries com ele, juntamente com o orador da época, que era o pastor Bill Santos, e pegamos uma amizade. E aí, o que aconteceu? A última prova que eu precisava fazer, para começar esse mestrado na pregação, caiu no sábado. E aí foi um dos grandes dilemas meus. Porque falei, cara, é só uma prova de teologia, né? Uma prova de Bíblia. Deixa eu escrever essa prova, vou perder. E o pessoal falou assim, olha, esse é o dia da prova. Se você passar, você vem, sua bolsa está garantida. Se não, já era. Aí eu falei, não. Aí eu falei assim, desculpa, então você está perdendo a sua bolsa. E aí eu fiquei em impasse, o que eu faço agora? E eu já estava há algum tempo namorando com a Rebeca, quase 5 anos, atrasando um pouco por causa dos estudos, né? Seja da Unisa, agora. Eu falei, não, eu vou voltar, vamos casar. E aí eu voltei ao Brasil, na época 2004, e fui trabalhar na Igreja da Alvorada como auxiliar do pastor Brenha, né? Naquela época. Lembro do pastor Brenha. E fiquei 11 meses. Eu lembro que a gente estava instalando as luzes. O Brenha é o ministerial hoje da APAC, da isso Associação aí. Paulista Um Central. grande professor. Sim. Tava instalando as luzes para um projeto de Páscoa, né, que a gente fez lá. E aí toca meu celular. Era a igreja no Canadá, falando, olha, você teria interesse de voltar, mas agora como funcionário? Eu falei, olha, tudo bem, deixa eu orar e tal, né? Mas nunca mais recebi ligação nenhuma. Isso foi o quê? Páscoa é abril, março, Sim. né? Aí em outubro eu recebo a outra ligação. Olha, você foi votado, foi escolhido, você começa agora. Eu falei, como assim? Tinha acabado de casar, eu tava comprando um carro. E aí eu tive que correr do outro dia, acordar pra falar assim, não, que eu acho que eu não sei se eu vou comprar o carro. Cancela aí. Cancela. Tinha dado o depósito, não dá pra devolver o depósito. E aí começou uma jornada que, se você perguntar se eu sonhava ou imaginava, nunca. Aí você já foi eleito para ser comunicação lá? Não, Ou eu fui, por outro trabalhar, departamento? eu fui trabalhar no Ministério Está Escrito de lá. Já foi direto pro Está Escrito de lá. Eu saí daqui pro Está Escrito de lá. E aonde a gente passou 6 anos quase nesse ministério. Eu fui como coordenador de evangelismo. Nesses 6 anos fizemos cerca de 54 evangelismos. Depois eu me tornei produtor do programa em português
depois produtor do programa inglês, ou coprodutor do programa inglês, e depois gerente do Ministério Está Escrito. Então foi uma calgada, cada 6 meses mudava alguma coisa. Ou seja, os planos de Deus, né, Diego, como ele falou, a gente desconhece, né? Desconhece. Só para citar, fiquei um pouquinho emocionado quando você falou que foi fazer rádio e TV, porque meu filho é pastor hoje, né? E ele não passou na primeira vez. E aí ele falou assim, mas eu vou pro colégio. E foi, e ele fez, ao contrário, ele fez 1 ano de rádio e TV no NASP, né? E depois prestou de novo. E não veio o chamado. Ele ficou triste e tal, mas tudo bem, vamos continuar. E ele ia continuar fazendo rádio. 5 dias antes de começar as aulas, ele recebeu a ligação. Olha, tem uma desistência aqui, você pode vir. Aí foi aquela correria em família, então. Aí quando você falou da comunicação, bate porque ele gosta muito da área também, de comunicação, de rádio e TV. Eu falei assim, e os planos de Deus, voltando, você vê, Deus te queria realmente na comunicação. Só que de outro jeito, de outra né? maneira. É. Deus queria você como pastor, cuidando de uma área de comunicação na igreja, no mundo, onde quer que seja, para poder pregar o evangelho. Isso é maravilhoso, né, pastor? É maravilhoso, assim, isso daí vai até entrar no meu programa de doutorado, foi quando eu tive aquele momento eureka, abrir os olhos, descobrir, né? Um dos grandes ênfases do cohort, do meu doutorado, ali na Fuller, foi como Deus, ele prepara líderes no decorrer da sua vida. Então, para saber como Deus está te conduzindo, olhe para trás. Quais foram as pessoas que Ele colocou na sua vida? Quais foram as experiências, as circunstâncias? E quando você começa eu analisar a minha vida, puxa, eu nasci num lar pastoral. Mas esse pastor, ele não era professor, ele não era um pastor assim que cuidava de igreja. O foco dele era sempre evangelismo, sabe? E plantação de igreja. Mas depois mídia. E aí começa todos esses elementos, mas eu fiz administração. É como se Deus fosse, no decorrer da nossa vida, criando ingredientes para a grande receita que Ele vai fazer o seguinte: essa é a contribuição para o reino que eu desenhei para você. Ninguém vai fazer se você não fizer, porque eu preparei você. Caraca. E isso acontece na vida de cada um de nós. Isso, olha. É isso. Né? Então foi assim uma experiência muito bonita. Chegada ao Canadá, muito trabalho, pregação, não só no Canadá, mas ao redor do mundo. Né? Eu vou dizer para você, eu todo dia louvo a Deus pelas bênçãos que Ele me deu. Eu olho para trás assim, Senhor, quantas oportunidades o Senhor já me deu na minha vida. Sabe, eu não sou merecedor. Sabe, pessoas que eu encontrei, pessoas que tocaram minha vida, lugares que eu visitei, lugares que eu produzi material, lugares que eu fui pregar, lugares que eu fui ministrar, seja na Ucrânia, antes da guerra, no meio da guerra. Isso nós vamos conversar. Nós vamos falar. Temos uns bons assuntos nisso aí daí. Mas, pastor, você está falando dessa história meio que mundial, né? Você esteve no Canadá, mas pelo que você está me dizendo, você passou por alguns países, né? Ou seja, ministrou o curso ou alguma coisa. Muitos países você passou? Olha, em total, a trabalho, né? Ministrando, pregando, fazendo séries de evangelismos, missões, ou produzindo cerca de 60 países. Você foi a 60 países fazer. Tudo por causa da Hope Channel, por exemplo. Tudo por causa do Ministério Está Escrito e Hope Channel e as produções. Porque ela é o que produz conteúdo em inglês e acaba indo para vários países. Isso. Em francês então, também. por você trabalhar na Hope Channel, deu essa oportunidade de você conhecer vários países, vários... Com certeza. E aí, eu acho que a gente pode, quando ele falou aqui, estava aqui no nosso, a gente pode entrar na sua, né, Diego? Manda aí. Pastor, a gente tem até um bloco aqui que a gente gosta de conversar. A gente faz até alguns vídeos com jovens que moram em outros países. A gente fala pra eles, como é que tá a igreja aí? A gente recebeu vídeo já de pessoas que estão na Romênia, em vários países diferentes. Quando você vê a igreja na Europa, em outros países, você sabe como que é a realidade do Brasil. Como é que você vê a diferença? Até pro jovem também, que a gente fala assim, pô, a gente que é jovem aqui no Brasil, a gente tem muita oportunidade. Aqui no NASP a gente tem mais de 400 jovens, tem um monte de coisa pra gente fazer. E quando a gente olha pra igreja lá fora, olhando daqui, a gente vê que na maioria das igrejas faltam jovens. Praticamente não tem jovem
para ajudar ali no ministério, para ajudar nas coisas. Como é que você vê como a igreja tá lá e como a igreja tá aqui, as dificuldades que eles enfrentam? Por que que a gente às vezes acaba sendo tão... não vou fazer nada, vou só assistir culto Quantas horas aqui. nós temos aqui de podcast? Assim, deixa eu fazer uma breve radiografia da igreja no Canadá hoje, tá? Aham. O Canadá, ele é o segundo maior país territorialmente falando, né? Mas boa parte da terra, ela fica do Polo Norte, lá perto do Papai Noel, onde Judas perdeu a bota. Onde o frio é absurdo, né? É absurdo, né? Então a maioria, ela fica, que mora a 50 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Então, se pensar o Canadá em cima dos Estados Unidos, a maioria dos habitantes Estão ali próximos da fronteira. à fronteira, que somos em total de cerca de 42 milhões de habitantes hoje, o Canadá, tá? Então é um país grande, mas não tão populoso. Hoje o Canadá enfrenta uma dificuldade que, se ele não levar cerca de 200 a 250 mil pessoas por ano, o Canadá quebra. Por quê? A população está Ficando mais velha. ficando mais experiente, vamos colocar assim, mais, né? Porque a gente tá ficando velho, né? Mais experiente. Eles não estão tendo filhos, então não tem material humano. Então o Canadá é um dos poucos países, vamos dizer assim, do mundo desenvolvido, como alguns classificam, que ainda a imigração está aberta, né? Os Estados Unidos é difícil imigrar, Europa, outros países. O Lá Canadá, não, eles você quer dizer que em precisam. termos populacional ele não cresce. A população não cresce. Internamente não. A nativa. Então ele Precisa dos trazer- imigrantes. Precisa dos imigrantes. para entrar. Tem um estudo aí que a Europa, em algumas capitais, em alguns locais, no futuro, os europeus do futuro vão ser todos descendentes de pessoas que migraram, essas coisas todas. Eu acho que o Canadá Tá no mesmo caminho. no mesmo caminho. Então, a igreja em si é uma igreja pequena, principalmente comparada ao Brasil. Nós somos 77 mil pessoas, 77 mil membros nos nossos registros, nos nossos livros. Contudo, uma das práticas que nós temos no Canadá, ou melhor dizendo, na divisão norte-americana, é que cada pastor, na segunda ou terça-feira, ele precisa notificar a secretaria da associação com quantas pessoas estiveram na igreja naquele sábado. Entendeu? E se você não dá esse número, eles vão ligar para você. Qual que é o número? Qual que é o número? Você diz que quer estar com dados sempre atualizados. Sempre atualizados. E a média do ano passado, 2024, no Canadá, então, frequentando aos sábados, foram de 25 mil pessoas. Então, a gente tem 77 mil membros, 33% é o que frequenta, mais ou menos. 25 mil frequentando aos sábados, entre 396 igrejas e congregações Que existem no Canadá. que existem no Canadá. Então, a igreja, então, os 25 mil pessoas do sábado para 396, você vê que é muito pouca gente. Depois, se fizer a conta aí, vai ter 20, 25. A média das igrejas é 25. 60% da igreja no Canadá é rural. A idade média, 68 anos de idade. Ou seja, Então é uma igreja já bem mais envelhecida. se praticamente. não acontecer alguma coisa, corre o risco de... A igreja hoje ela vive porque muitos desses imigrantes que vêm, ou eles já são adventistas nos seus países e migram, ou como o imigrante ele vem e ele procura um espaço para se adaptar, para se acolher, esse pertencimento, e muitas vezes Na alguns igreja ele encontra isso. Então hoje o nosso crescimento, nem o crescimento natural, o batismo assim, dos filhos dos nossos membros é um crescimento positivo. O crescimento se dá, sim, hoje crescemos, mas por causa de quê? Imigrantes, que são umas bênçãos, que é uma bênção para a igreja, mas também traz desafios. Sim. Porque, por exemplo, eu fui pastor de uma congregação que nós tínhamos 42 nacionalidades. Nossa. Eu pastorei essa igreja 2 anos. Era a maior congregação da associação, tá? Não tinha igreja maior. Essa igreja tinha 300 membros. A maior igreja da associação. É um lilá da vida. Lá E tem mais, né? porque era uma Quantos membros? mega 300. igreja, para ser uma mega igreja, eles devem 2 auxiliares.
Olha aí. Entendeu? Porque é uma mega igreja. Se todas são 25, Você tem 300, Continuar tendo 300, você não vai né? conseguir trabalhar sozinho. Aí você dá aquela risada, né? Tipo assim, como assim? Eu tinha 7 igrejas quando saí daqui. Tá falando que não vou dar conta de 300. Não, A minha igreja central tinha 900. Tá me falando. Mas a gente fica Fui quieto, auxiliar né? na igreja da Alvorada, 1.800 membros. Né? Então, mas é a realidade. Então, você vai ter 2 auxiliares. Então, mas eu tinha 40 nacionalidades. E o pastor lá, ele tem muito desse papel, que ele é o pregador. Então, desses 2 anos que eu estive lá, eu preguei cerca de 60 sábados, né? E eu tenho anotado no meu diário pastoral como cada sábado havia alguma reclamação de alguma nacionalidade que de forma não intencional eu feria algum princípio deles, ou não princípio, A mas um diversidade costume. muito costume grande. deles, né? Costume. Então, primeira São Santa culturas Ceia. completamente diferentes. né? Primeira Santa Ceia. Chegou a pessoa e falou assim: pastor, cadê as luvas brancas? Eu falei: luvas brancas? Não, porque Santa Ceia tem que servir que luvas brancas. Porque aí eles têm essa expressão back home, porque lá no meu país é assim que a gente faz. Aí você fala, no meu país, a gente lava as mãos ali. Né? Não, tem que servir como luva branca. Uma das coisas assim, que chamou a atenção, né? Porque eu falei assim: olha, isso aqui é uma igreja multicultural, então vamos tentar identificar as principais culturas e fazer uma escala. Então, olha, no primeiro sábado do mês, os africanos vão liderar a liturgia. No Muito segundo o sábado do mês, vamos aí, os russos, a gente tinha uma grande quantidade de russos e da Moldova, né? Terceiro sábado, vamos os filipinos, sabe, identificando. Olha, foi a pior decisão da minha vida. Eu arranjei uma sarna que eu não sabia e nunca falei. Por quê? Você chega ali, por exemplo, jamaicanos. Outra louvor, pegada, né? meu Pulando, amigo, eles estão dançando. pulando, dançando e tal, e não sei o quê. Eu pego Aí você pega um na conservador. igreja da Moldova, no outro sábado, eles acham que usar instrumentos é pecado. O cara nem ri, né? Ele não Nem tem- não ri. ri, ele- Rir Sério? no contexto da igreja ortodoxa russa é pecado. É pecado. Rir é Não, pecado. tô falando pra você. Entendeu? Então, quando eu ria com brasileiros, você dá muitas vezes aquela piada. Pastor, você pensa que isso aqui é o quê? Isso aqui é a casa de Deus. Não Você pode tá começar, rindo pra quê? não pode começar o sermão com uma Aí piada você ali. começa Pra... assim, não posso rir no sermão. Não posso. Você, né? Meu amigo, ó. Aí, Difícil. ó, na igreja grega, tipo assim, o pessoal da Moldova cantava a igreja gregoriana. E da Jamaica tá pulando lá de Pulando. alegria, louvando o Senhor. Aí o pessoal. Com aquelas faixas, aquela roupa diferente. Lindo, coisa linda. Acho que a diversidade é muito lindo. Mas se você não celebra a diversidade, mas você quer impor o seu costume, o seu jeito é terrível. Aí começou a criar muitos conflitos, né? Então o jamaicano que via aquele culto de canto gregoriano, que de certa maneira é bonito, rico na sua harmonia, aí ele pensa: ô pastor, tá tendo um funeral hoje? O que tá O que tá acontecendo aqui? acontecendo Brasil? Cadê? Não tem Aí, ninguém, a não tem ninguém galera do feliz Jamaica, aqui. chegamos, pastor, isso aqui virou uma boate agora? Sabe? Eu vou levantar e vou sair daqui da igreja, entendeu? Então você ficava assim: aonde a gente vai conseguir a nossa identidade? E foi um momento assim muito peculiar do meu ministério. Quanto tempo, pastor, você ficou 2 anos. com essa igreja de... Olha só, amigos aqui, os que estão nos assistindo, ele teve uma igreja de 300 membros, e Várias com nacionalidades. várias nacionalidades, e teve que trabalhar isso com a igreja. Isso, assim, a primeira vez que eu Desafio, ouço, né? Então eu vou falar para quem está chegando agora, que está nos ouvindo, que está nos assistindo aí. Nós estamos com o pastor Douglas Pereira, conhecido aqui no Brasil como Douglas Wesley, está contando histórias fantásticas da vida dele fora do Brasil. Eu não digo nem na vida dele fora no Canadá, porque a vida dele passou por vários países, mas Canadá, lógico, por ser a sede lá, mas tá contando histórias fantásticas, né, Diego? Essa Incríveis. história de ter numa mesma igreja várias nacionalidades, você tinha que fazer igual Pedro. Dá um no livro isso daí, dá um Pentecoste. livro Como é que- bacana. E eu tô lançando livro, até vai ser publicado em português, eu acho que mais uns 15 dias vai estar, que eu conto um pouco dos meus desafios como pastor naquele momento. Porque imagina o seguinte: cada sábado você ter alguém reclamando com você.
Ao ponto de Nossa. chegar na associação cada semana Uma reclamação do uma pastor. reclamação Pastor, do e pastor. você pregava em inglês lá ou tinha traduções para outras A gente línguas? pregava Essa é inglês, outra pergunta. pregava inglês e tinha traduções para as outras línguas, né? Para algumas comunidades, né? Que ainda não tinha o Que é inglês como... é. De chegar ao ponto, assim, eu acho que eu nunca falei isso em público. Eu comecei a ter ataque de pânico ao se aproximar ao sábado. Se aproximava na sexta-feira, o que vai ser da minha vida amanhã? Como que eu vou apanhar amanhã? Não tem uma cartilha de como é que você vai lidar com essa Fácil situação, pra né? pegar um burnout, É. né? Falando, não quero ir lá, não É. vou, não vou. E ao ponto de eu chegar de sexta para sábado, de eu não dormir e passar a noite em oração na igreja em cada assento. E eu sabia, porque, desculpa, que em cada região da igreja sentavam os grupos, que eles sentavam juntos. Então, eu sabia que eu fazia aquele sermão, que aquele grupo estaria liderando, que ia incomodar aquele grupo. Então eu sentava, orava ali, Senhor, que o inimigo não esteja aqui. Rapaz. Não tem como agradar todos, né? É. Mas ao mesmo tempo, a igreja estava explodindo. No primeiro ano, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, a média de dízimos dessa igreja era $300 mil o ano. Tá? Terminou o primeiro ano, estava em 700 mil Nossa. dólares por Mais que ano. dobrou. E no segundo ano bateu 1 milhão. Por quê? Porque a igreja começou a se movimentar e as pessoas começaram a ver os resultados e começaram a ser mais fiéis a Deus. Milagres É o maravilhosos. Pentecoste. Vai batizar mais lento, né? Mais um pouco demorado, mas muita gente aceitando. Tipo assim, Maravilhoso, pastor. um canadense demora 4, 5 anos para você batizar um canadense. E de repente a sua igreja, que não havia enchido o tanque nenhuma vez nos últimos 2 anos, está Começa batizando 22 pessoas No ano. no ano. Então, o que está acontecendo? A vibração, música, põe coral, né? Programa de Envolve a evangelismo, igreja mesmo, envolve né? a igreja, envolve a Pastor, igreja. aproveitando aí, a gente no nosso roteiro, a gente tem que ir perguntando para te perguntar das experiências, as que mais marcaram, tudo. Eu acho que essa aí é uma das mais marcantes. As que mais marcaram, que assim, putz, essas experiências, onde eu estive, que essa de você batizar muitas pessoas, você falou que lá é difícil de batismo. Filho de missionário, né? Realmente, filho de missionário, né? E aí eu queria dar um recadinho aqui pro público. Se você jovem, eu tô olhando o nosso câmera ali, que é jovem, se você quiser ir pro Canadá, não vai, porque eles vão te sequestrar lá, porque não tem. Essa era uma pergunta, pastor, que eu tinha. Para quem é jovem, digamos jovem adventista que quer fazer um intercâmbio, quer talvez pensar em uma vida diferente pro Canadá, a gente tem amigos que estão no Canadá. Sim. E tem, de certa forma, espaço para ir, pra talvez fazer trabalho missionário lá. Como é que é? Isso é aberto? Não, Existem projetos prontos para isso? E o trabalho em si mesmo, ó, vou pra lá e eu quero vou trabalhar lá. Então, existem possibilidades. Por causa de abusos Sim. que houveram, o governo fechou algumas portas. Por exemplo, né? A gente tinha um plano bonito de, vamos dizer, voluntários. Aí algumas pessoas, assim, não da igreja, mas, né? O que eles gostaram de fazer? Trazer voluntários de vários países, demitia o canadense, pegava o voluntário, dava um auxílio de custo Mais barato. Baixinho. A pessoa tá ali, tá para aprender, quer mostrar serviço para ficar, ele começa até a fazer um trabalho escravo. Eu já ouvi falar Nossa. disso. Aí que o governo falou, peraí, Canadá. Não, isso não é temos que certo. parar isso aí. Isso não é certo. Mas isso impacta agora todo mundo. Porque agora a gente não tem hoje, né? E assim a gente sabe que essas questões de governo mudam. Mas hoje a gente não tem uma maneira de trazer um voluntário. Mas estando lá, meu amigo, não falta serviço e atividade. Mas aí vem um ponto daquela radiografia que a gente estava fazendo. Quando você chega lá, a cultura canadense, ela não prioriza Deus. E até entre os cristãos e adventistas. Sim. Então você tem primeiro lugar, as pessoas moram muito distantes de igrejas, não tem várias igrejas. Então a locomoção para a igreja Já é difícil. já é É limitada. grande. A maioria das pessoas ganha por hora. Então ele fica contando no relógio quando é o pôr do sol, porque trabalhar mais meia hora é mais dinheiro Dá que uma vai ter no diferença. bolso. Por quê?
né? A gente, vocês ganham em dólar. Mas eu gasto em dólar também. E o custo de vida, hoje o Canadá, até 2030, Toronto vai ser a cidade mais cara do mundo para se viver. Nossa. Por questões imobiliárias. Estamos enfrentando uma crise que não tem casa suficiente para todo mundo. Hoje, a média do canadense, 75% do salário de um canadense vai para pagar ali a sua moradia. Então, Nossa. sobra muito pouco, né? Então, as pessoas muitas vezes se ajuntam 3 ou 4 e tem que trabalhar 2, 3 empregos. Ou seja, de Toronto deve ser o centro nervoso, certo? Com certeza. E São onde está Paulo, concentrado o maior número de pessoas. com certeza. De todo o Canadá. território canadense. Perfeito. Perfeito. Então, aí você vai ter algumas oportunidades mais em cidades menores, né? Mas o que acontece? Aí que você começa a fazer a vida é corrida. Aí você, não, mas eu quero que meu filho aprenda uma outra língua. Eu quero que meu filho faça um esporte. E eles começam a colocar todas essas coisas. Aí, se sobrar tempo, Nós vamos à igreja. nós vamos à igreja. Vamos. Então Vai a igreja mudando nessa totalmente as lista, a prioridades, né? prioridade. E o que a gente vê no Brasil? A gente vê a prioridade que Deus vem em primeiro lugar. Que a pessoa vai cancelar o que tiver. Sim. Vocês podiam estar aqui na casa de vocês nessa sexta-feira à noite. Sim. Vocês podiam estar com a sua família. Podiam estar descansando, mas decidiam estar aqui. Isso mostra, isso me emociona, me desculpa dizer. Porque eu não vejo isso. Se você tentar fazer um projeto desse, desculpa, eu preciso descansar na sexta. E eu entendo, porque a pessoa, tal, aquela correria. Mas eu sei que não é diferente a correria de vocês. Eu não sei que hora você acordou hoje, entendeu? Para começar o seu batente. Mas a despeito de tudo isso, você tá aqui, você quer impactar o jovem que tá assistindo. E isso me emociona. Isso, vir ao Brasil, me dá uma injeção de adrenalina, de missão. Porque a gente não vê esse espírito de dedicação lá. Alguns imigrantes têm, mas com o tempo vai se esfriando, né? Lembre-se do seu primeiro amor. Então, muito forte. Mas você falou assim, das experiências. Teve uma experiência ministerial mais forte do que essa igreja. Que chegou o momento, a administração assim, a igreja está crescendo, vai ter que construir uma maior. Pastor, só antes, você saiu dessa igreja, tem um pastor lá agora. Tem um pastor E lá. continua com essa diversidade. Infelizmente, a diversidade continua. Contudo, o culto hoje, ele não é tão mais múltiplo. Eles escolheram Não é uma abrangente. escolheram uma cultura. E tocam nessa seguir como cultura. base. A dominante, Aham. que é uma cultura um pouco mais europeia, tradicional, né? E nada contra isso, mas muitas vezes isso Afastou um pouco. não respeita pessoas Sim. que congregam de outros lugares do mundo. Mas dessa experiência, Sim, voltando. a gente começou um projeto de plantação de igrejas, que não existia lá No Canadá. no Canadá. Então, com essa igreja grande que a gente estava lá, eu estava plantando 3 igrejas. Entendeu? Os caras, você é louco. Eu falei, não, Seguindo os passos do pai, né? vamos dividir para plantar, né? E uma dessas igrejas, a gente fez um projeto urbano baseado em alguns estudos da Fuller. A grande pergunta é o seguinte: se Jesus estivesse hoje aqui plantando uma igreja para o século XXI, aonde a gente não tem noção, não tem uma tradição que a gente carrega, e obedecendo os princípios bíblicos, como essa igreja seria? Não focando em imigrante, não focando na diversidade, mas focando uma igreja missionária. Porque os problemas dessas igrejas que eu frequentei lá, e muitos pastores é que a igreja, quando ela para de trabalhar para a missão e ela volta para dentro de si mesmo, e é tudo, eu quero escutar a música que eu gosto, eu quero escutar o sermão que eu gosto. E se eu não escuto isso, começa aquela briga interna. Mas para aquele que está trabalhando, ele não tem tempo de brigar. Então eu falei para a administração, olha, eu quero pegar essa igreja que está sendo plantada e eu quero assumir ela como pastor. As caras, não faz isso, pelo amor de Deus. Tá indo bem, mas eu quero falar assim, olha, tem 15 pessoas e eu quero. Me respeita e deixa eu fazer algo aqui. Monta um projeto, mostrei. Vou dizer uma coisa para vocês. Foi a experiência mais linda da minha vida. Em
2 anos, essa era a terceira maior igreja da associação. Chegamos a 120 pessoas. Uma igreja totalmente para fora, focada na missão. Nós recebemos de doação de uma pessoa não adventista $500 mil. Ele foi à nossa igreja e falou assim: pastor, que coisa linda. Como vocês cuidam? Nós tínhamos um rodízio de 7 sábados, um ciclo de 7 sábados. E um desses era o sábado de ser o sermão. A gente não tinha culto, a gente não tinha escola sabatina. A gente se reunia, tomava um café da manhã juntos e íamos ministrar a comunidade em 4 projetos diferentes. Caraca, que bacana. Aí no final voltava para contar as experiências. Esse era um dos sábados. Aí tinha o sábado que era focado completamente em você trazer amigos para a igreja. A igreja, 97% da igreja, ela trabalhava em pequenos grupos. Lá, para a gente passar de grupo para a igreja, a gente precisou passar de um teste. Esse teste não é um teste adventista. Nós temos no Brasil chamado Desenvolvimento Natural da Igreja. Schwartz, que é um alemão. E eu tava com medo, porque a gente não tinha adotado aqueles princípios, aqueles valores. Era uma igreja diferente. Certo. Crescendo, fazendo coisas, e Deus abençoando assim, sabe? De todos os aspectos. E a gente pegou o teste. Eu não apliquei, o teste veio, foi aplicado. De repente eu recebi uma ligação. A pessoa fala o seguinte: eu sou o diretor do Natural Church Development, desenvolvimento natural da igreja, e eu precisava conversar com você. Como é que você trapaceou o teste? Essa foi a primeira pergunta. Falei, trapacear o teste? Como assim? Como assim? Eu não apliquei o teste, vocês pediram a lista de e-mail dos irmãos, cada irmão respondeu, os líderes, membros, visitas, todo. Que o resultado deve ter sido. Aí ele falou o seguinte: fora da você casa. sabia que vocês pontuaram a maior pontuação da história do teste para o mundo todo? É porque vocês viveram a igreja, né? Aí eu falei assim, você tá brincando. Aí ele marcou uma reunião com a sede mundial deles. E agora eu passo 2 horas explicando para eles o que a gente tava fazendo nessa igreja. Caraca. Eles publicaram isso. Saiu na revista adventista nossa lá, sabe? Como Deus estava abençoando aquela comunidade. E hoje, por exemplo, eu sinto falta disso. Meus filhos, sabe, eles choram porque eles não conseguem. Pai, a gente vai ficar aqui assistindo um culto, é isso? Né? Cadê a igreja de servir, de amar, de cuidar? E tinha algo interessante, eu vou falar aqui, quem sabe vai assustar alguns. Nesse ciclo de 7 sábados, o 7º sábado, a gente chamava sábado jubileu. Por que sábado jubileu? Não tínhamos culto nenhum. Não tinha reunião nenhum e a igreja estava fechada. Todo mundo descansando. É o dia para você passar com a sua família. Sabe por quê? Porque a igreja muitas vezes é uma pedra de tropeço para as famílias. Ela separa a família. Cara, Isso é forte, mas é real, né? Tem gente que se dedica tanto à igreja e acaba perdendo. Vê a lógica aí, né? É o 7º dia, o 7º descanso. O 7º sábado. sábado é o sábado do descanso, entre aspas. Quando eu fui apresentar isso para a comissão quase me apedrejou. Você tá louco, você vai fechar a igreja? O sábado. Presidente, né? Falou assim, você é louco se fechar o sábado? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, dá 2 sábados. 2 desses 7. Aí eu preparei um kit para aquele 7º. Eu falei assim, esse dia é para você acordar tarde. Porque qual que não é estresse da mãe? Ah, uma criança não tá preparado, tá atrasado, aquele negócio. Tá... É uma loucura, sabe, de manhã. Você vai acordar tarde, vai tomar um café com a sua família, tranquilo. Você vai sair para caminhar com a sua família. Você pode comunicar e combinar com uma outra família. E aqui vocês vão estudar a lei isso aqui. Meu amigo, até hoje eles não param com isso. Sério, né? Continua. Continuam. Que bacana. Porque, assim, eles viram o benefício disso. A gente vai dar uma pausa, Claro, mas claro. antes, Diego, eu preciso falar de novo, né? Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho importante. Hoje, o pastor Stina, que é tão querido dessa igreja e foi pastor dessa igreja, ele é pastor
part-time dessa igreja. Olha que bacana, ele tá lá. Ele tá lá agora trabalhando nessa igreja onde eu trabalhei. Essa é a igreja diversa. Essa daí, não é diversa, essa nova Essa igreja nova que ele que foi plantada. Então ele é um dos pastores lá dessa igreja. Falar hoje. com quem tá nos assistindo, né, Diego? Novamente, tá fantástico hoje Quantas histórias, né? o nosso podcast, porque a gente tá conhecendo histórias que eu jamais, né, esperava conhecer histórias como essa. Então, fica com a gente aí, vá até o final, aqueles que chegaram agora, aqueles que já estão, e quem chegou assiste, depois assiste o resto, fique com a gente, porque tá muito bom, né, ô Diego? Flávio, antes acho que tem uns recadinhos aqui. Ô Diego, antes eu ia falar antes daquela pergunta que nós vamos fazer aí, mas vamos ver o que tem aí, ô Diego. Vamos, a gente tem algumas perguntas que mandaram, mas ó, antes até de fazer uma pergunta que mandaram pra gente aqui, 3 coisas pra vocês, que eu acabei não falando no começo, mas vou falar agora. Primeiro, se inscreva aí no nosso canal, Igreja Unasp, aqui no YouTube. Você vai estar recebendo notificações aí dos podcasts que vão acontecer sempre de 2 em 2 semanas, uma sexta sim e uma sexta não. Além disso, também receber a notificação dos cultos que são transmitidos aqui, beleza? Além disso, nos siga nas redes sociais, Comunidade Soul lá no Instagram. É o nosso Instagram aqui da Comunidade Jovem do Unasp, onde a gente posta várias coisas que estão acontecendo aqui durante os sábados, durante o final de semana. Tudo o que está acontecendo, você vai saber lá pelo nosso Instagram. E também, não menos importante, clique em compartilhar e manda aí pro seu amigo, pro seu parente. Mostra as histórias que a gente está mostrando aqui. A ideia do nosso podcast é não ser um podcast temático. É ser um podcast que mostra histórias reais de pessoas que vivem do ministério, que tem histórias completamente diferentes. Talvez uma história se conecte com a sua aí, talvez te incentive a fazer algo diferente para Deus. Assim beleza? como a de hoje, né? Exatamente. De hoje nós temos histórias incríveis. E ó, Como é Flávio, que tem tá uma aí? pergunta aqui que chegou pra gente, que é o seguinte, pastor, já é uma pergunta aqui bem forte aqui, ó. Qual foi a experiência mais chocante que você teve ali no Canadá? Teve várias, né? A gente já percebeu algumas que você contou aqui, mas o que teve assim que você acha que foi muito chocante, que mexeu assim com você ali quando aconteceu? Você lembra de alguma aí pra gente? Tem várias, mas voltando àquela igreja multicultural que eu estava trabalhando, Sim. uma das coisas que impactou demais para mim foi o seguinte: a gente está acostumado aqui a evangelismo de Semana Santa, Sim. né? No período da Páscoa ali, né? Bem forte, né? Bem forte, evangelismo de Natal e tudo mais. Quando eu cheguei para a igreja e falei assim, olha, a gente quer fazer evangelismo de Semana Santa, né? Nesse período, a igreja não, que isso? Fazer evangelismo nessa época? A Páscoa é uma coisa mundana, é uma coisa pagã. E eu fiquei, calma aí, pessoal. A gente vai celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. A gente não está celebrando o coelhinho, né? Vamos a esse momento, a oportunidade. E eu senti uma certa resistência. Mas naquela época, um pastor está falando. E a gente fez um musical. E nesse musical a gente teve uns 50 vizinhos da igreja que vieram. Eu falei, cara, que coisa linda, a música deu certo. E teve uma senhora que falou assim, pastor, que coisa linda, se tivesse condições, o que você faria? Eu falei, olha, no ano que vem eu quero fazer um musical muito maior, quero produzir um CD, um DVD na época, um musical, e apresentar e criar um estudo bíblico depois desse musical para as pessoas conhecerem a Jesus. Projeto grande. Ela deu uma doação de $150 mil. Nossa. Comprou a ideia na hora ali. Comprou a ideia na hora. Nisso, Ricardo Martins estava saindo do Arautos do Rei, não sei se vocês Sim, lembram, na época, sim. antes do pastor Jarder Santos. Sim. Eu trouxe ele para o Canadá. Ele estudou lá com a gente e foi o nosso ministro de música da igreja lá, né? Ajudou lá. E a gente produziu um musical contando a história de Jesus. Sabe? Uma coisa linda. Fomos a Israel, gravamos a vida de Jesus. Porque sabe a coisa interessante? Nesse primeiro ano daquele primeiro musical, eu tava contando a vida de Jesus e um garotinho pegou e falou assim pra mim, eu nunca tinha escutado a vida de Jesus. A avó tava trazendo pra ele. E no dia que eu falei que ele morreu, ele começou a chorar. Esse cara é tão legal, pastor. Eu falei, mas ele ressuscitou. Ressuscitou? Que Como história é assim? essa? Sem concepção nenhuma de quem é Jesus ou da história dele. Caralho. E eu falei, então a gente tem que contar e apresentar Jesus. Então eu tava no movimento coral jovem, fazendo uma coisa. E eu falei, olha, a gente vai fazer isso e vamos fazer de Natal. Quando falou Natal, Aí.
Aí Pior houve que a Páscoa. Se Pior que- Páscoa já era um problema, Foi algo assim. E aí eu fui mostrar dados. Falei, irmãos, 83% da população canadense diz que iria a uma igreja no período de Natal se alguém convidasse. o Irmãos, americano tem essa cultura de ter programação no Natal, né? isso. O canadense, ele é secular. A despeito que a gente é vizinho dos Estados Unidos, o canadense, filosoficamente falando, ele está mais alinhado à França. Porque o Canadá, ele foi colonizado pela França e Inglaterra. Em Quebec só fala francês. Só fala francês. E depois, o acordo eles não respeitaram, os ingleses expulsaram os franceses. E então até uma mágoa conta isso daí, que é outra história, né? E então Deus não faz parte da sociedade. E eu falei assim, irmãos, eu não tô celebrando, não vai ter árvore de Natal, a gente vai, sabe, fazer uma série de evangelismo. E eu tive alguns anciãos, eles falaram, não, nós não vamos comparecer. E aí esses dois anciãos principalmente falaram isso, eles falaram, eles tinham uma empresa muito grande na cidade. E muitos dos nossos irmãos frequentavam ou trabalhavam nessa Nessas empresa. empresas. Ele mandou um e-mail para os funcionários e ele falou assim, aquele que for assistir esse programa de Páscoa ou participar, ele vai ser demitido. Eu tinha um jovem, uma voz linda, e ele trabalhava nessa empresa. E ele veio chorando para mim. Falei, pastor, olha aqui o e-mail. Eu tô falando do meu ancião de igreja. Ou seja, você está falando de alguém de dentro da igreja que estava, entre aspas, proibindo Jogando o contra. funcionário de vir à própria igreja. Porque aquela Isso é muito coisa louco. pagã. A visão é pagã. Falei, irmãos, pelo amor, a missão, a igreja existe para salvar as pessoas. Mas não dessa data, pastor. Isso é pagão. Falei, irmão, eu tô aqui para pregar o evangelho. E esse jovem veio chorando para mim. O que eu faço, pastor? Eu falei assim, eu vou pedir para você, não participe. Vou arranjar alguém para cantar sua música. E a gente vai tocar a programação. Sabe o que é interessante? 40% da igreja não apareceu. Não foi. Não foi. Por não concordar. Por não concordar. Contudo, todos esses bancos vazios desses irmãos que não apareceram foram visitas. preenchidos de visitas. Quase 200 visitas. Eu trabalhei no Está Escrito 6 anos. Eu fiz 54 séries de evangelismo no Canadá. A gente investia em marketing para uma série. Eu cheguei a investir em marketing $200 mil. O pastor está falando em números aqui, ele está continuando. Eu estou percebendo que lá não é o problema, não é Não é o cash. não é Não é. a grana, não é. Você imagina se investir em anúncio de rádio, de TV, jornal, mídia social, $200 mil para trazer 50 pessoas. Agora Nossa. eu tenho 200 pessoas vindo com um programa barato, Que você não gastou muito. música. E eu não vou aproveitar disso para salvar pessoas. Não tem como, né? E aí o que eu me emocionei? Aquele jovem que eu falei, não venha, não quero que você perca o emprego, veio ele e um amigo dele. Ou seja, ele descumpriu a ordem. E ele falou assim, pastor, quero cantar. E ele cantou. Esse amigo dele não era da igreja. Esse amigo era da Era da igreja igreja, também. mas trabalhava na empresa. Ah, Os dois foram mandados embora. E os dois tiveram que até mudar de cidade. Saíram da cidade onde a gente morava, 600 quilômetros. E depois eu fui visitá-los, esses 600 quilômetros que eu queria. Falar assim, olha, obrigado. Mas ele foi mandado embora Caraca. por causa de um programa evangelístico. E isso foi um baque para mim, assim... As pessoas, elas preferem que as pessoas morram sem conhecer a verdade de Deus do que ceder à sua tradição. E naquele momento eu falei assim, eu não quero mais ser pastor. Isso é muito dessa igreja. forte, né, pastor? Ah, Porque essa história que você está contando é uma história de dentro para dentro, né? Não é nem de dentro para fora. E aí você tocou num ponto que é difícil de falar, esse ponto da tradição, né? Daquilo que é tradicional
e daquilo que a gente tem que seguir, o princípio, não sair fora disso. Porque muitas vezes, isso eu tô falando aqui no Brasil, acho que na igreja no mundo, a tradição é muito mais importante do que as pessoas. Se é tradicional, se a igreja é assim, a igreja não vai mudar e você tem que fazer dessa forma. Mesmo que não consiga salvar as pessoas, que é o que você falou. A tradição da igreja... Em vão me adoram com as tradições dos homens. É isso. Às vezes a pessoa está mais preocupada com tradições do que com pessoas. Né? Costumes, tradições, Pessoas. do que pessoas. E Jesus batia muito nisso, né? Jesus tinha essa situação, não. Eu vim aqui para mudar, eu sou diferente, não sou rei nessa terra. Eu não sou, o meu reinado não é aqui. Então, assim, essas histórias que você está contando são histórias que não que a gente não saiba, mas que a gente não tinha noção de como é lá fora. E o Canadá é considerado, não está na janela 1040, não é considerado um país fechado, não tem, eu acho que não tem proibição. O Canadá é um dos países mais liberais do mundo, foi o primeiro país a acatar oficialmente o casamento homoafetivo, a legalizar as drogas. O Canadá é um país aberto. Liberal, por si Liberal por completo. Mas quando você vai à igreja, você vê uma outra realidade. E é esse tipo de realidade e tradições que está travando a igreja de crescer. Aí vem a pergunta, para mim, naquele momento como pastor, amo comunicação. A gente tinha colocado iluminação, filmagem, transmissão. Pra você ver, uma dessas pessoas lá na época, ela pegou e falou assim: você pensou que isso aqui ficou uma boate? Se eu encontrar você, eu vou te quebrar a cara, pastor. Porque você não pode denigrir o santo do Senhor. Eu mostrei as mensagens e meu presidente falou assim: você tem que colocar uma ordem judicial para se proteger, porque essa pessoa pode te matar. A pessoa estava disposta a me ferir fisicamente por causa disso. Porque quebrou o costume dela. O costume dela. Uma tradição. Uma pessoa foi mandada perder o emprego. O que o emprego tem a ver com a igreja? A pessoa quebra qualquer ética de forçar algo. Então, eu tenho muitas histórias lindas de conversão, mas a gente tá falando desse multiculturalismo e eu me deparei, isso me machucou. E eu tive que entrar numa reflexão. E eu falei o seguinte: ou eu vou rachar a igreja aqui, por causa da missão, porque eu tô fazendo eles descontentes. Ou eu vou ser fiel a como Deus me desenhou. Pregar, plantar, missão. E foi nesse momento que eu decidi: olha, eu cheguei pro presidente, eu quero ir com esta igreja pequena que estamos plantando. Não. Aí chegou um chamado para ser diretor de comunicação de uma das associações no Canadá. Ele falou assim: tá bom. Não, eu não quero que você vá embora, eu não quero te perder. Eu falei assim: então eu preciso ir para essa igreja. Ele falou: então tá bom, vai lá, irmão. E foi a maior bênção da minha vida, porque eu consegui ver uma igreja bíblica, em realidade, fazendo a diferença no mundo secular, num espaço urbano, e onde o nosso crescimento não era por imigração, mas era alcançando canadenses de terceira, quarta geração. Pessoas que estavam ali, que a língua oficial. E foi muito lindo, Mas, interessante, eu recebi, depois houve uma mudança de um presidente, que ele olhou para mim e falou assim: colega, eu não sei se você é pastor. Olha o que você está fazendo. Como que você não abre a igreja num sábado? Como é que você não tem um culto, uma escola sabatina no sábado, vai servir a comunidade? Como assim que você adotou um shelter, um local de mulheres que eram abusadas? E a gente ia lá, dava alimento, roupa para essas mulheres. Isso, não é isso que a gente quer. A gente quer que você seja um pastor que tem a escola sabatina, sim, o culto. E não tem nada contra isso. Mas a realidade é o seguinte: se eu tentar servir essas pessoas... por que você não faz no domingo? Eu não vou ter ninguém. Tá todo mundo trabalhando. E é interessante. 2/3 dos milagres de Jesus, segundo os evangelhos, aconteceu no sábado. Por que é que Jesus tanto curava e trabalhava no sábado?
E é triste para mim saber que se lê Ellen White, ela diz o seguinte, que muitas pessoas não levavam os seus enfermos a Jesus nas horas sabáticas com medo dos fariseus e esperavam até o pôr do sol. E quando estava o pôr do sol, todo mundo corria. Agora você imagina, eu sou pai. Minha filha está doente. E agora eu tenho que esperar o sábado Para poder fazer alguma para coisa. que poder fazer alguma coisa, levar até Jesus. E se essa criança morre até antes do pôr do sol? Sabe? A salvação de... Nós existimos para salvar pessoas. E se existe alguma coisa que está impedindo a salvação das pessoas, me desculpa. Na minha humilde opinião, não é de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim para aqueles que estão perdidos. Aqueles que são não precisam de médico. Vocês acham que vocês vão chegar ao céu sozinho? Sucesso, a gente se vê daqui a pouco. Eu vim para as pessoas que precisam de mim. E isso é meu DNA. Isso é quem o Douglas é. E eu entendo como a comunicação é a capacidade de amplificar essa mensagem. Eu não amo a comunicação que amo a câmera, amo corte, amo luz, né? Eu amo a potencialidade. Vocês fazem algo aqui Para todos os lugares. para todos os lugares do mundo. Esse é o X da questão. Pastor, a história está muito boa, mas a gente terminou o bloco e a gente falou sobre a questão da Ucrânia. E aí a gente queria saber como você foi para como é que você foi para lá? Se quando você foi para lá já tinha nuances de uma guerra, de alguma coisa, e como foi estar lá durante a guerra. E outra coisa, né? Pelo que você tá falando, você ficou na Ucrânia quando foi o cerne, realmente, quando a coisa tava Acontecendo mesmo, fazendo um trocadilho, quando a coisa estava bombando, né? Quem sabe a gente precisava de outro podcast, mais uma sessão só para falar da Ucrânia. mas se Vamos você conseguir... vou resumir aqui. Nessa época que eu estava pastoreando essa igreja multicultural, eu tinha um grupo de ucranianos lá. E eles se apaixonaram, assim, pelo pastor Douglas, os projetos. Ele falou, isso precisa acontecer na Ucrânia também. Então, havia um acampal de jovens na Ucrânia. E eles financiaram para que eu fosse na Ucrânia, antes da guerra, para ser orador e treinar os pastores. Ou seja, a gente sabe que a Rússia e lá o Putin, ele tá em guerra sempre, né? A tensão sempre tá lá no ar. Tá lá no ar, até por causa da guerra dos territórios, que eu acho que é o maior... o aspecto da guerra é sobre isso, né? Mas não tava nesse, tipo, vai estourar. Não tinha começado. Ainda não, mas... Isso foi quando, mais ou menos, pastor? Isso daí foi no ano de 2015, 2016. Quando você foi pra lá. A primeira vez que eu fui pra ministrar Uma campal de um jovem. acampal jovem. Era Tranquilo. campal da Ucrânia inteira ou era uma associação? Era uma associação, mas veio pessoas da Ucrânia toda. que legal. A Ucrânia e o Brasil são muito parecidos. E a Novo Tempo da Ucrânia é muito forte. Muitas das músicas que se cantam aqui, eles cantam lá. Você pode fazer um Google aí, eles traduzem, fazem versões. E eles são muito talentosos, né? Muito dedicados. É um país maravilhoso, de uma culinária sem igual, de um povo maravilhoso. Mas vem dessa ortodoxia da Rússia ortodoxa, né? Que tipo, por exemplo, que a gente comentou que se você sorrir é pecado, né? O conceito de prazer ou qualquer coisa desse tipo é conectado ao pecado. Então os ídolos, não os ídolos, mas as imagens, as esculturas são todas pessoas sérias. E aí você foi uma semana de oração, um evento, uma campal. Fui campal, treinei pastores, ajudei na Novo Tempo treinando lá também e voltei. Ficamos em contato, fizemos coisas juntos, continuamos o trabalho. Canadá. Ao eu sair desta igreja que a gente plantou, que eu estava comentando aqui, eu fui trabalhar na ADRA. Na ADRA Canadá. A ADRA Canadá é uma das maiores ADRAs do mundo.
A gente fala que existem 8 grandes ADRAs no mundo que financiam projetos ao redor do mundo. E a maioria das ADRAs são as que implementam os projetos. Sim. Então, 8 financia e as outras recebem. E o Canadá é uma dessas. O Canadá, o orçamento da ADRA Canadá anual é coisa de 50 milhões de dólares. Nossa. Aonde 87% desses recursos vem do governo canadense. 10% de outras instituições religiosas. Porque como a ADRA é uma rede, né? E a gente está presente em cerca de 110 escritórios de ADRA no redor do mundo, eles não têm essa organização. Então, se eles querem implementar um projeto em determinado país, Ele não tem como, então manda via ADRA. ele dá o dinheiro via A ADRA ADRA. pode fazer. Executar. Então, na Ucrânia, aí o que aconteceu? Eu lembro que era a minha primeira semana na ADRA. Estoura a guerra. Foram 3, 4 dias que a gente não dorme. Reunião com Então o pessoal da ADRA. você foi pra Ucrânia via ADRA. Na segunda vez via ADRA. Via ADRA. Porque eu estava na ADRA. Agora, de repente, o governo liga pra gente e fala assim: temos 10 milhões de dólares nesse exato momento para dar para a Ucrânia. Vocês têm capacidade de administrar esses recursos e implementar os projetos? Falamos, temos. E aonde que esses projetos eram? Os projetos não só se deram na Ucrânia, mas nos países ao redor para receber os refugiados. Então a gente teve posto na Polônia, na Moldova, em todos os países ao redor ali, para receber esses refugiados, dar comida. Então, interessante, só mulheres e crianças poderiam sair do país. O homem já tinha que ir pra guerra. Tinha que ficar pra guerra. Então você foi uma semana depois estourou a guerra. Não cheguei, não conseguimos entrar, entendeu? Porque nesse momento a gente, a princípio, estava ali tentando se organizar. Então, no final, em 2, 3 meses, temos cerca de 30 milhões de dólares via ADRA Canadá sendo implementado. E agora a gente tenta achar o momento que a gente pode entrar para ver a realidade, como o dinheiro está sendo aplicado. Sim. E voltar para dizer, olha essa situação, essas são as histórias, precisamos mais. Porque o grande problema é o seguinte, a guerra ela estoura no final do inverno. Ok? Fevereiro, março. Vem o verão. Julho, agosto. Né? Agora as casas estão todas destruídas. Janelas destruídas. Tá chegando o inverno. E essas pessoas que não conseguiram sair, elas morreriam de frio. Sim. Então tem que começar um projeto de restauração de anti-guerra. Só que não tem voo para a Ucrânia, não tem, tudo cortado. E a gente precisa ver o que está acontecendo para apoiar, treinar, trazer relatório. E eu fui para lá. Eu vou dizer, a gente desceu na Polônia, pegamos um trem e começamos uma viagem de trem até chegar em Kiev. Quando tocava a sirene, todo mundo tinha que ir para os bunkers, né? Os bunkers, os shelters, né? Não, várias vezes. Teve uma hora que eu comecei a filmar. Desesperador, assim, né? Desesperador, porque eu tô no trânsito e toca a sirene, todo mundo correndo, aí gente dentro do táxi. Falei assim, agora. Você começa a falar, Senhor, me ajuda aqui. Mas eu tô filmando, porque quem sabe eu vou postar isso. Espero que não passe nenhuma, que nem perto. Comunicador, né? Tem que... Mas a gente viajava de trem dentro da Ucrânia. A gente chegou a 50 quilômetros aonde o exército russo estava com suas forças. E é interessante que o trem parou. Quando o trem parou, toda vez que parava a gente sabia, era bombardeio. Quando a gente chega lá na cidade onde a gente foi ficar hospedado, o hotel que nós ficaríamos tinha sido destruído. Nossa. No dia. No dia. Se tivesse chegado um dia antes... Provavelmente eu não estaria aqui contando a história. Minha esposa, ela tá desesperada lá. E você começa a ver as histórias reais de pessoas que perderam pai, mãe, filho. Pessoas que foram violentadas pelo exército inimigo. E ainda bem que a sua esposa, os filhos ficaram...
a salvos no Graças Canadá. a Deus. E a cidade mais atingida, próximo a Kiev, porque o que os ucranianos fizeram? Eles estouraram todas as pontes que chegavam até Kiev, para que o exército O russo não avançasse lá. via terrestre. via Que terrestre, é a capital, né? que é a capital. Essa cidade que antecede é onde nós temos o nosso internato adventista. Nossa. Sabia disso. A cidade que foi mais afetada pela guerra é nosso internato. Eu Qual que tenho é a cidade foto. aí, meu pastor? Nome? Eu vou lembrar. O nome da cidade que tá o internato? Internato. A gente pode ver e depois. Sabe o que é interessante? A gente fez uma live de lá. Caiu bombas em tudo que é lugar, Menos onde você estava. menos no internato adventista. Olha. Estourou algo do lado de uma igreja que eu preguei. Eu tava até comentando com vocês, esse foi o sermão mais difícil da minha vida. O que é mais difícil? Pregar para 50 mil pessoas na televisão? Foi encarar pessoas que estão numa guerra, perderam tudo, foram violentadas, algumas grávidas dessa violência da guerra. E você vai falar o que para ela? E eu pensei que eu tinha vindo tudo de pior, mas o que mais mexeu comigo foi quando eu fui visitar os campos de concentração. Quando eu não, os refugiados, melhor dizendo. Quando eu saio da Ucrânia e você vai na Romênia, por exemplo. E eu lembro como hoje eu entro numa escola que era para ser demolida, mas estoura a guerra. Então eles não demolem a escola. Vira um abrigo. Viram um abrigo. Você chega no ginásio, eu tenho uma foto, depois a gente põe aí, no ginásio ali, e você vê aqueles colchões no chão. E eu vi uma menininha parecida com a minha filha. Nossa. Eu saio correndo porque eu não aguento, começo a chorar. Foi muito forte, ao ponto de que quando eu volto pro Canadá, demorou pelo menos uns 40 dias para eu conseguir voltar a dormir, baseado nas histórias que eu ouvi, nas experiências que eu vivenciei e naquilo que eu toquei. Sabe? Você chegou a ouvir os bombardeios? Eu escutei. Eu Viu ao redor, né? Eu vi ao redor, pegando fogo, sabe? Quanto tempo você ficou na Ucrânia, pastor? Foi uma viagem de 21 dias. Foi algo assim que mexeu muito, muito. E como, tipo assim, os membros da ADRA, eles serviam lá. Alguns perderam a casa, moravam dentro do carro. Mas eles não saíram porque eles queriam servir a comunidade. Eu chego nessa... É um senso de missão completamente diferente. Né? Completamente. Eu lembro dessa senhora que eu entrevistei na Romênia. Ela era uma diretora de uma escola de medicina, médica, diretora né, da escola de medicina, que era também prefeita da cidade, entendeu? E agora ela tá num abrigo com essas crianças e ela fala assim, eu perdi tudo. E ela estava agora trabalhando para a ADA, ajudando na tradução ali do ucraniano para o romeno. A vida acabou. E eu tinha um pastor, esse pastor que me levou para acampar o jovem, ele estava de férias da Espanha. E ele tinha deixado os 2 filhos dele com a avó. A guerra estoura, ele não consegue voltar para a Ucrânia. E ele fica 3, 4 dias sem notícia dos seus filhos. Não sabe se E eu conseguiu ligando sair para ou ele, não. como que eu posso te ajudar? Como pode te ajudar? Graças a Deus, ele consegue falar e os filhos dele são levados até a fronteira e saem. Mas as histórias são histórias, sabe? Eu entrevistei mais de 100 pessoas. Visitei milhares vi milhares que foram impactados. Foi muito forte. Meu A amigo. gente não tem noção daqui, né? A gente vê uma não- notícia não- ou outra, a gente não tem não vê a noção do que noção, né? realmente... Como acontece, né? A gente costuma dizer, né, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, onde você tá, né,
que a pessoa não leva nada, né? Morre e deixa tudo aqui, né? O que eu quero dizer com isso? Que lá não precisa morrer para perder, né? Você já morreu, a sua riqueza passou para alguém, lá perde tudo. A Perdeu-se Adra tudo. é uma das coisas mais lindas e poderosas que temos, mas a gente escuta muito pouco. Eu tive no que eles chamam do Horn, do Chifre na África, com a questão de fome, no Sudão, norte do Sudão, falta de água, falta de comida. E o apelido da Adra em outras agências é: a Adra vai aonde ninguém vai. E isso dá um orgulho como adventista, ao ponto de saber, nós estamos dispostos a ir aonde ninguém vai para demonstrar o amor de Deus, a dignidade das pessoas. É aquele trabalho que a gente fala que é com pouca mídia, né? Pouca Não mídia. tem muita mídia Não pra tem. Adria e faz um trabalho absurdo, né? Não tem. E outra, aí a gente percebe que tem um lugar onde o cara, se ele quiser ser voluntário, se ele quiser trabalhar, existe muitos lugares. É que às vezes a gente não quer pagar para ver, ou não quer, ó, eu não vou sair daqui para fazer isso, né? Então é fantástico o trabalho da Adra. Aqui no Brasil já é, nas enchentes, nas coisas que aconteceram aí, no sul do Fundamental, país. né? O trabalho fundamental da Adra é muito bom. Muito bom ter essas histórias, né? Saber que a gente tem gente nossa aqui do Brasil que tem essas histórias para contar, né? Porque a gente tem muitas histórias para contar e cada um, né? Com o seu modo, da onde passou, fala assim, fantástico. Mas realmente muito bom, né, Diego? Incríveis. Diego, a gente já tem que... Chegando no final aqui, né? Eu acho que quando ele voltar ao Brasil, a gente faz um segundo... Com certeza. Um segundo podcast para ele Necessário. contar mais histórias, né, pastor? Pastor, o que você pode falar assim pro nosso jovem? O que você diria pro jovem daqui do Brasil? A gente tem o canal do NASP que atinge muita gente, né? O que você diria assim para que esse jovem possa ter um senso de missão com as coisas de Deus, né? Para poder tentar entrar um pouquinho, porque o jovem precisa disso, né? Eu acho que eu vou falar contando uma última história. Uma das histórias que me impactou no Canadá foi uma jovem muçulmana se aproximando de mim e falou assim: eu quero ser batizada. Eu nunca tinha visto aquela jovem. Muçulmana. Eu falei: por quê? Ela falou assim: desde os 5 anos de idade, eu sonho com um homem. Pastor, conta essa história, falando Ok, pro nosso vamos lá, público vamos ali lá, que tá vamos lá. online. Desde os 5 anos, eu sonho com esse homem, dizendo: no dia que você me encontrar, você vai precisar dar a vida a mim. Você precisa me entregar. Este sonho se repetiu inúmeras vezes. Ela cresce sempre tendo aquele sonho com aquela mesma imagem daquele homem. Ela agora migra para o Canadá. E nós vamos fazer uma série de evangelismo. E nessa série de evangelismo, a gente usa uma imagem de Jesus. E quando ela recebe esse convite, ela olha aquela imagem que a gente usou no convite era a mesma imagem que aparecia lá para ela no seu sonho. E sabe o que é o mais interessante? Que ela começou a sonhar com essa imagem antes dessa imagem ser pintada. Ela sonha com aquela imagem, aquela figura. No dia que você me encontrar, se você me encontrar, você precisa entregar a sua vida a mim. Cresce vendo aquela imagem. De repente ela recebe um folheto e a imagem do folheto é a imagem que ela tem nos seus sonhos. E a polícia chega: eu vim aqui para entregar minha vida a Jesus. Até as pedras clamarão, mas Deus prefere usar você. Deus quer usar você, a sua dedicação. Deus está te preparando para um propósito único que só você pode cumprir. Ele quer te usar aonde você está. Ele quer te usar aonde Ele te levar.
A única coisa que você precisa fazer é se entregar e abraçar os planos de Deus para você. Então, querido jovem, se apegue a Deus. E eu poderia contar milagres e mais milagres no Canadá. São Tomé e Príncipe, eu estive há pouco tempo, de uma pessoa que também um milagre de um batismo. Porque Deus está chamando o seu povo. Porque Ele vai voltar em breve. Amém. A gente escuta isso, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu creio que falta muito pouco tempo. É como se, sabe, quando a gente vai filmar e produzir um podcast, tem que acertar as câmeras, acertar o áudio, ajustar tudo. Aí quando tá tudo pronto, o diretor fala o seguinte, gravando. O cenário, o set, as câmeras estão todas prontas. Só falta Jesus dizer: estou voltando. Então, em primeiro lugar, se agarre a Cristo Jesus. Entregue-se a Cristo Jesus. Não é hora de brincar de ser cristão. E segundo, Deus quer usar você para fazer a diferença. Que Deus te abençoe profundamente e que você possa se entregar a Jesus de forma completa. Amém. Amém. Que bênção. Obrigado, pastor. Prazer Que todo meu. episódio incrível, acho que me ensinou muito. Tenho certeza que ensinou muitos jovens que estão assistindo aí, muito também. Então, não guarde para você esse episódio. Compartilha. Manda aí para um amigo, manda para um parente. Mostre para mais pessoas a importância de ver um episódio de podcast como esse, que não é apenas história de vida, é história de chamado de Deus. A gente viu qual foi o chamado para ele, pro pastor, qual foi o chamado para a mulher que ele contou a história agora. E eu tenho certeza que Deus também tem um chamado para você. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas outras pessoas. Ô Diego, eu costumo dizer aí, a gente brinca, tá trabalhando aí com a igreja, né, como voluntário, Ministério Jovem aí, que a missão tá onde você está, a missão, você está ali, a missão tá ali. E Deus prepara para você fazer essa missão, para você atingir as pessoas, seja de formas totalmente que você nunca espera. Assim como o pastor Douglas contou aqui, várias histórias, não esperava que acontecesse isso na vida dele. E mesmo quando chegou, talvez não esperasse que seria desta forma. Então Deus está à frente de tudo. Deus não precisa de nós. Nós precisamos de Deus para que a gente possa cumprir a missão. E a missão foi dada, é dito aí, a missão é pregar o evangelho em todo mundo e aonde você estiver. Então, histórias maravilhosas. Para você que está chegando agora, pegue esse podcast, compartilha, assiste, tem histórias incríveis. A gente garante, né, Diego? Muito. Histórias incríveis do pastor Excelente episódio. Douglas Pereira, ou Douglas Wesley, que está conosco aqui. Um privilégio ter aqui, saber de várias histórias que você contou aqui para nós. E são histórias inspiradoras mesmo, que nos inspiram a gente continuar. Amém. E pastor, pra gente finalizar, faz uma oração pra gente, por favor. Com certeza. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pela essa sexta-feira, adentramos as horas sabáticas, dia qual e horário que o Senhor separou bênçãos especiais para cada um de nós. E neste sábado queremos receber essas bênçãos e já começamos através deste momento de conversa, de compartilhamento, e nós oramos para que o Espírito Santo possa trabalhar com todos aqueles que ouviram a nossa voz em qualquer lugar ao redor deste mundo. Que possamos ser missionários com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com aqueles que estudamos, com aqueles que trabalhamos, com a nossa Jerusalém. E se o Senhor desejar, que possamos ser também missionários na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Amém. Abençoe esse ministério jovem, esta igreja, o seu pastorado e a sua liderança. E que muito em breve possamos escutar tantas histórias durante toda uma eternidade. Amém. De como Deus alcançou cada um dos seus filhos. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Amém.